Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é um mistério de Deus. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. A marca de Jesus que existe em cada um de nós. A gente traz isso aqui dentro, aqui, ó, no coração. E a gente tem que estar sempre lembrando disso, para que a nossa jornada seja mais amena, mais serena. Porque do jeito que o mundo está hoje em dia, está complicado, né, gente? É só eu que penso assim? Enrolado. E se a gente não se der conta da importância de ter Jesus conosco no nosso lar, a gente entra nesse desvio e vai se perder, vai bater cabeça aí, né? Então está sempre vai aparecer um pensamento ruim, tá bom, acontece com todo mundo, mas imediatamente lembra da palavra de Jesus, do ensinamento dele, né? Que é para a gente sair dessa vibração, senão você pega esse desvio e vai sair trombando por aí, né? Aí é complicado. Essa aqui é a música do Roberto Carlos, também é muito bonita, eu acho. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede meu coração. Quantas vezes eu falando com Deus, desabafo e choro. É alívio pro meu coração, eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu
Pai, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo a Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja. Ele pode escutar nossa voz. Deus do céu, Deus da terra onde seja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve e nos mostra o caminho, e aí Deus é Pai, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo a Jesus. Todas as vezes que a gente se distancia de Deus ou de Jesus, dos ensinamentos, a gente se ferra, tropeça. E aí já não entende, a gente fica revoltado, fica chateado. Mas a gente pisou na bola, gente. Não é? E é só mentalizar. A gente tem na bibliografia espírita vários exemplos de irmãos nossos que, ao retornarem ao plano espiritual, sofrem a barbaridade, né? Porque tem um tal de umbral, né? Pessoal, umbral. O umbral, ele é edificado com o pensamento das pessoas que estão lá. Porque o céu e o inferno estão dentro de nós. Aqui, ó. Nós podemos, numa situação de raiva, entrar para o inferno bonitinho. Vamos passar um dia, uma semana, curtindo aquela raiva e aquele inferno que a raiva traz. E aí a hora que a gente se toca, que a gente cansa, né, de sofrer, de bater cabeça, a gente lembra de Jesus, a gente retorna para o céu. André Luiz, a maioria de você deve ter lido o livro Nosso Lar, né? Quando ele retornou, ele era um médico aqui na Terra, na encarnação dele, e ele andou cometendo umas bobagens, né? Uns desvios, uns abusos de fumo, de bebida, alguns desregramentos no sexo, fora de casa. E quando ele morreu de uma cirurgia que estava sendo feita nele, o corpo físico dele não aguentou, né? Ele tinha outros probleminhas também, parece até uma sífilis. E aí o corpo dele veio a falecer e ele voltou para o plano espiritual. Só que voltou no umbral e ficou lá 8 anos, sofrendo naquele terror, naquela coisa horrorosa. Porque é o que eu falei, o inferno, o céu é construído aqui. Mas aí, quando ele cansou de sofrer e lembrou de Deus e pediu ajuda, com o coração aberto, os guias espirituais, os mentores, esses guias elevados, né, estavam do lado dele o tempo todo, tentando ver se ele... Aí ele lembrou, e o auxílio estava do lado dele. Aí ele recebeu o auxílio. Quantos de nós, gente, a gente está passando por problemas, muitos problemas. Olha, atualmente eu continuo tendo alguns, mas teve uma época, enquanto eu estava trabalhando, eu tinha muito problema, né? Aqui, ó.
chamando a casa do cabelo, caiu tudo, né? Eu trabalhei em construção civil e teve uma oportunidade, antes de eu me aposentar, uns 4 anos antes de eu me aposentar, eu trabalhei numa obra muito grande. Essa obra teve época, no início dela, assim, alguns meses iniciados, nós chegamos a ter 650 funcionários. Vocês já imaginaram isso? Lidar com 650? Evidentemente, eu lidava mais com o mestre de obra e com os encarregados, né? Mas, olha, não faltava problema. E a maioria de nós, às vezes, se enreda num pacotão de problema e fica desesperado. Então, esses problemas, eles terminam, sabe quando? Quando a gente tem um probleminha de saúde. Porque aí a gente vê o que realmente importa para a nossa vida. Quando a gente tem um problema de saúde, a gente olha e fala, cadê os problemas? Porque aquele problema de saúde, aquele sim é importante, né? Então, a gente não pode dar destaque para esses problemas, não. Sabe? Cabe a nós resolvê-los. E a doutrina dos espíritos, ela é muito sábia. Sabe? Os espíritos são demais, né? A gente tem que fazer desses problemas não um obstáculo, um paredão na nossa frente que te congela e não te... Eu não sei. Vovó. Pergunta para ela. Às vezes ela não entrou para o tratamento. Vai lá. Aí, ó, quer curtir? Vai lá curtir. Então, quando surgem esses problemas, que a gente vê, e a doutrina dos espíritos, ela nos dá orientação para que a gente transforme esses paredões que a gente acha que não tem solução em degraus evolutivos, não é? Porque uma das maiores finalidades da nossa existência aqui é a nossa evolução moral, intelectual também, mas a evolução moral é a evolução maior e a mais importante que a gente deve se preocupar. O Evangelho segundo o Espiritismo, na realidade, traz toda a moral que o Cristo nos trouxe. Por isso que é importante, uma vez por semana, fazer a leitura do Evangelho na nossa casa. A gente escolhe um dia. Eu faço no domingo, às 9 horas da manhã. Todo domingo. Porque é uma hora que ninguém vai me incomodar, o telefone não toca, né? Ainda está em silêncio, o pessoal costuma dormir até mais tarde. Então eu pego uma água, ponho um copinho, uma garrafinha também, faço a minha oração, leio o Evangelho, discuto com a minha companheira aquela instrução, como é que aquela instrução bate no coração da gente, como é que a gente entende, como é que a gente pode usar aquela instrução para que a gente consiga viver melhor, aprender a conviver melhor com as pessoas, porque também é um aprendizado que a gente precisa ter, o convívio com as pessoas, aprender a conviver, entender que ninguém é igual. Tem gente que só tem pedra no bolso. E o que ela vai te dar? Ela só tem pedra. Vai te dar pedra, vai jogar pedra. E a gente tem que entender e relevar. Sabe? As pessoas só dão aquilo que tem. Vocês já viram alguém jogar pedra em árvore que não dá bom fruto? As pedras só vai para a árvore que dá bom fruto. Se a gente está recebendo pedra, olha, que bom. É que eu tenho alguma coisa para oferecer, não é não? Então, quando a gente começa a entender isso, facilita, porque a gente releva. A pessoa me ofendeu, coitada, né? Ela talvez não tenha um entendimento melhor e só tem isso para oferecer. Então a gente tem que entender isso e dar desconto.
até para a nossa vida ficar mais tranquila. Já pensou? Se a gente fosse levar tudo a ferro e fogo, seria um sofrimento só. Então, quando a gente faz isso, melhora. E o Evangelho no lar, gente, é a gente trazer Jesus para dentro do nosso lar. O dia que nós conseguirmos trazer esse Cristo cósmico para dentro do nosso coração, nós vamos cumprir aquele compromisso que Jesus nos chamou para construir o reino de Deus na terra. E a construção do reino de Deus na terra passa pela construção do reino de Deus em nossos corações. Porque o dia que todos nós tivermos construído o reino de Deus no nosso coração, o reino de Deus vai ser construído sobre a terra. E a terra vai ser um planeta feliz. Não vai ter desamor, ódio, rancor, raiva. Já imaginou? Agora cabe a cada um de nós, porque Jesus e nosso Pai de infinito amor e misericórdia faz tudo por nós, exceto a nossa parte. A nossa parte cabe a nós, e a gente precisa. Sim. Como é que eu posso querer que Deus faça tudo? Eu fico sentado, ó Senhor, me ajude. Se a gente não fizer a nossa parte, não tem jeito. E Jesus, numa certa passagem, ele usou o verbo no imperativo, que é sintomático. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Por que Jesus usou o verbo no imperativo? Faça a sua parte, busque para você achar. A porta só vai abrir se você mexer na fechadura, na maçaneta. Ah não, porta, abre, mas você não torceu a maçaneta? O torcer a maçaneta é fazer a nossa parte, é a gente buscar cumprir com os desígnios de Deus, né? E quando Jesus falou amai-vos uns aos outros, é extremamente importante isso aí, aquele mandamento maior que Jesus nos trouxe, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que você vai amar a Deus se você não consegue amar o próximo? E como é que você vai amar o próximo sem amar a si mesmo? Então, nós precisamos aprender a amar a nós mesmos. E como é que a gente começa a aprender a amar a nós mesmos? Tomando as melhores decisões. Aquelas decisões mais afinadas com os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Quando a gente passa a adotar isso, é fantástico, porque uma decisão boa que você toma, ela desencadeia outras decisões boas. Eu não gosto de falar de exemplo próprio, não, mas eu vou falar mais ou menos. Eu saí de Uberlândia no ano de 74, fui estudar fora e fui para o Rio de Janeiro estudar. Do Rio de Janeiro eu casei, fui morar em Cuiabá. A gente tem que ir onde tem serviço, né? E de Cuiabá eu fui para Campo Grande, já melhorei um pouquinho. Eu sou filho único e eu falei, poxa vida, casado eu quero ter filho, mas como é que eu vou ficar longe da minha família, né, para conviver com meus pais? Aí eu consegui vir para Uberaba, morei 9 anos e meio em Uberaba, meus filhos nasceram em Uberaba, e depois de Uberaba recebi um convite, quase que uma convocação para ir fui transferido para Salvador, na Bahia. Bahia fiquei 11 anos e meio. E da Bahia recebi outro convite para tocar aquela obra grande que eu falei para vocês em São Paulo. São Paulo eu fiquei também 9 anos e meio. Mas
como filho único, né? Meu pai teve Alzheimer por 17 anos. E minha mãe cuidou dele em casa. E quando foi final de setembro de 2010, eu tinha saído de uma dengue, aquela dengue hemorrágica. Rapaz, eu fiquei no lixo, um trapinho, que eu não conseguia chamar o botãozinho da enfermeira para me ajudar no banheiro. Olha que loucura. Isso foi porque maio de 2010. Em setembro, meu pai para de andar. A gente tinha uma enfermeira que cuidava dele, né? Mas eu falei, não, agora eu comecei a vir a Uberlândia várias vezes, né, de carro, e teve um mês que eu vim 3 vezes para Uberlândia, final de semana. Aí na terceira vez eu estava voltando para São Paulo, falei, gente, eu estou julgando contra o patrimônio, estou sendo um idiota, né? Está na hora de voltar para Uberlândia. Aí voltei para Uberlândia, ainda consegui conviver 9 meses com meu pai. E mamãe tinha um tio, irmão da minha mãe, que teve um câncer de intestino e teve 2 internações muito grandes aí no hospital universitário. Uma foi de 28 dias, a outra foi 30 e tantos dias. Ele, na segunda, teve que fazer uma colostomia, colocar aquela bolsinha, e eu cuidava dele. Aí meu tio resolveu fazer a reversão, a chance era mínima, e foi para São Paulo fazer a reversão. Acabou que ele veio a falecer. E nisso minha mãe, decorrido algum tempo, teve 2 pneumonias. Na segunda pneumonia ela não suportou também. Internamentos longos, um internamento no Santa Clara e o outro nesse hospital aqui, para cima, aqui no Santa Mônica. Madrecora. E aí, eu divorciado, reencontrei uma amiga, fomos quase vizinhos, ela viúva e eu divorciado. Reatamos a amizade. Depois de uns 5 meses, a gente saía para almoçar, para o jantar. Ela era muito ansiosa e gostava de conversar comigo. Acabou que eu acabei levando ela para a doutrina dos espíritos também. Hoje ela é médium, psicofônica, excelente médium. E certa feita, eu estava levando ela para casa. Eu falei, gente, mas um leão desse aqui do meu lado, e eu, que de bobeira, né? Eu vou dar uma assuntada, né? E aí, demorou, porque ela era esquiva. Eu pensava em entrar no assunto, ela... Aí teve um dia que eu cerquei ela. Difícil. E aí conversamos, ela falou, mas eu não quero jamais perder sua amizade. Eu falei, não, tudo bem. A gente ia sair para jantar, eu queria deixar ela na casa dela. Aí lá na porta da casa dela, não, olha, vamos tentar. Mas é o seguinte, eu preciso de um tempo para pensar. Eu falei, olha, tudo bem, né? Fazer o quê? Aí você me dá o tempo, eu falei, lógico, amanhã às 8 eu te ligo. Eu vou dar tempo para ela pensar, coisa que não. Não, eu estava com medo de perder. Aí, agora em maio, dia 28 de maio, nós completamos 15 anos. Então, veja só, uma decisão que eu tomei em 2010 está fazendo efeito até hoje. Então, gente, nós precisamos de melhorar as nossas decisões, as nossas escolhas. E o ruim, quando a gente vai num restaurante, né? Você pega aquele restaurante que tem 20 folhas de cardápio, é uma coisa horrorosa, né? Lá, quando eu morei na Bahia, tinha um restaurantinho lá, assim, na garagem das casas, era muqueca. O que você tem? Tem muqueca e tem muqueca. Como você quiser, fica mais fácil. Agora você vai naquele restaurante, tem lá 20 páginas de cardápio. Deus me livre, é horrível. Porque primeiro eu fico meia hora olhando.
E a fome vai só aumentando. E acaba que não escolhe bem, né? É difícil, não? E na vida a gente tem que entender isso também. Porque na vida a gente tem milhões de opções, né? Algumas muito boas, outras bem tanto, e outras tenebrosas, né? E qual o problema? Quando você faz uma escolha, não é mole não, você tem que desprezar o resto. E aquela dor no coração, né? Vou escolher aqui, mas puxa, e agora? Então nessas horas, quando a gente traz Jesus para o nosso coração, fica mais fácil. Sabe, essa decisão que eu estou tomando vai ser boa para a minha evolução espiritual? O que eu estou construindo agora vai servir para mim lá no futuro? Né? Então, gente, a gente aprende a nos amar quando a gente toma boas decisões. Sabe? E Francisco, referente a esse acontecimento da sua vida que você está passando para a gente aqui, nos mostra que uma ação que você tomou em 2010 está tendo reflexo na sua vida até hoje. Não, mas vai ser o resto da vida. Isso, e como que nós somos injustos com Deus, porque a gente, quando se depara com um determinado problema na vida da gente, a gente quer respostas imediatas, né? Então, bacana você ter trazido essa experiência para a gente. E é interessante porque a gente tem que estar aberto para ouvir a espiritualidade. Nós temos amigos da espiritualidade. Não é o anjo da guarda que está sempre ao redor. Não. Eu acho, opinião minha, que esse chamado anjo da guarda, que na doutrina do Cristo que a gente chama de protetor, ele vem do nosso lado a hora que a gente está precisando. Ele não está convivendo com a gente, não, porque ele tem outras coisas para fazer, né? Seria um espírito desocupado. E esses amigos da espiritualidade, eles não cuidam só da gente. Quando a correia aberta, que a gente grita, eles vêm, né? Então, a gente tem que treinar também a escutar essas intuições. Foi anteontem, eu estava em casa à tarde, sem fazer nada. Aí eu falei, não, eu vou arrumar o que fazer. Aí peguei o livro Pão Nosso, abri aleatoriamente, caiu na lição 36. Ela chama Até ao Fim. Até ao fim. E tem uma palavrinha de Jesus lá, que São Mateus capturou, diz o seguinte: mas aquele que perseverar até ao fim, será salvo. E tem essa nuance, não é até o fim, é até ao fim, porque até o fim é no final, até ao fim é ao objetivo, né? Então, você vê, me deu aquela intuição, faz isso. Aí hoje a Luzia me ligou, Francisco, dá para você dar uma palavrinha lá pro pessoal? Eu falei, olha, é lógico, né? Tudo lógico, tudo que eu falei agora foi introito, tá? Então, a ideia é falar sobre isso. E são palavras de Emmanuel, o guia espiritual do Chico, né? E cabe, por exemplo, aqui está falando, a ascensão individual, ela exige esforço nosso, individual, na construção das asas de amor e sabedoria. Deus fornece a matéria-prima, né, que é a misericórdia, que Ele tem, que é infinita por nós, mas cabe a cada um de nós o dever de lapidar essa misericórdia. Eu fiz umas palestras há uns anos atrás aí, e teve uma figura que eu gostava muito de colocar essa imagem nos slides que eu fazia. É a imagem de um bloco de pedra
e no final dela em cima, essa parte superior do corpo de um homem. Ele com uma talhadeira na mão, um martelo, auto-esculpindo. Ele construindo a si próprio. Veja que coisa maravilhosa. E é isso que Deus espera de nós. Deus nos dá a matéria-prima para que a gente nos construa, porque nós somos parte integrante da criação, nós somos co-criadores, nós somos os braços e as pernas de Deus na obra da construção do reino de Deus na terra. Nós somos co-criadores. Então nós precisamos entender isso, para que a gente possa encarar essa responsabilidade que Deus nos concede, nos confere. A gente não pode levar a vida na flauta, porque há consequências. Eu trabalho numa casa espírita e no sábado tem o desenvolvimento mediúnico. Desenvolvimento mediúnico são os médiuns psicofônicos que incorporam os espíritos. A maioria deles são espíritos que precisam de auxílio, sofredores, e nos contam, relatam a história de cada um deles. São histórias, gente, fantásticas. E eu sou dialogador, porque a minha mediunidade é desse tamanho. Então eu sou conversador. Eu falo pouco, vocês já perceberam, né? E aí eu vou conversar com os espíritos. E é cada aprendizado que a gente tem. E coisas pequenas que levam eles a ficar anos a fio do sofrimento. Raiva, ódio, rancor, mágoa. E eles ficam ali e o fulano me prejudicou, eu vou me vingar. O sentimento de vingança é uma chaga que compromete a evolução nossa. Nós não podemos dar margem para esse sentimento ruim. Então esses sentimentos que eu comentei não podem fazer parte do nosso cardápio de vida, porque a gente leva isso. E quando a gente leva isso, são vibrações muito pesadas e vão ajudar a construir o nosso umbral, o nosso sofrimento. Então, quando a gente para e olha um pouquinho para dentro de nós mesmos, leva um lerozinho com a nossa consciência, a gente começa a ver aquelas mochilas pesadas que a gente está carregando. Raiva, fulano me magoou, o ciclano me abandonou. A gente age com posse, ninguém é de ninguém. A gente convive. As pessoas hoje vão casar, eu vou casar para ser feliz. Está errado o princípio. O princípio de um casamento, eu vou edificar um lar. Eu vou fazer o meu companheiro, a minha companheira feliz. Porque quando você consegue fazer o seu companheiro, a sua companheira feliz, imediatamente você atinge a felicidade também, é por rebote, né? Então, quando você tem mau sentimento, isso vai te acompanhar ao longo dos anos. O André Luiz não ficou 8 anos no umbral, né? E eu já conversei com espíritos. Teve um que, para vocês verem como é que as coisas são sutis, teve um espírito que eu conversei. Ele estava dentro de um automóvel que tinha sido acidentado, procurando a família, a mulher e os filhos. E ele estava agoniado, uma agonia assim, estava difícil até de conversar com ele. Aí eu falei, olha, conversei bastante tempo com ele, consegui induzi-lo a entender que a mulher e os filhos já haviam sido socorridos, que só restava ele a ser socorrido. Que ele aceitasse a condução desses amigos da espiritualidade que estavam com ele,
para que ele fosse levado a um hospital para receber tratamento e orientações. E, no final, graças a Deus, eu consegui convencê-lo, ele aceitou o auxílio, e o responsável lá pelo trabalho mediúnico, que é no sábado à noite, depois que eu atendi, ele veio conversar comigo e falou: Chico, esse atendimento que você fez, essa pessoa estava dentro do automóvel dela por longos 30 anos. 30 anos da Terra. A preocupação dele foi tão grande que ele não entendeu que ele já tinha desencarnado. Então, vejam bem, uma simples preocupação. Agora, quando a pessoa leva ódio, porque a gente às vezes carrega ódio, o fulano me prejudicou, me deu um tombo, me levou à falência. Tem uma história do Chico Xavier, 2 amigos frequentavam lá o Chico Xavier, um era mais assíduo, o outro de vez em quando. Eles eram grandes empresários industriais em São Paulo. E pelo menos uma vez por mês, um deles sempre vinha, o outro de vez em quando. Eles eram vizinhos quando eram crianças, estudaram curso primário, ginasial, curso ativo, o científico, né? E fizeram faculdade junto de administração, montaram uma empresinha, uma indústria, e ficaram milionários, uma empresa muito grande em São Paulo. E aí eles iam, muito amigos. Aí teve um dia que esse que era mais assíduo, ele chegou lá no Chico, mas chegou todo assim arrasado. Aí o Chico percebeu, chamou ele e falou: o que foi, fulano? O que está acontecendo com você? Ele falou: olha, você nem te conta. O fulano, que é o sócio, ele quase me leva à falência. Ele deu um golpe na fábrica, que nós somos pré-falimentares. Aí o Chico abraçou ele. Tem Ediane. Diane, você conversa com ela, já terminou a cirurgia. Por favor. Não. E o Chico abraçou ele e falou: oh, meu irmão, que coisa boa que você já está devolvendo. Porque o Chico sabia que em outra vida quem tinha levado à falência era ele. Levou aqui. Então, as coisas, elas acontecem. E às vezes um espírito desse, quando desencarna, ele desencarna com ódio tão grande, querendo vingança, que ele não pensa em nada além de vingança. Então ele aproveita que a pessoa está encarnada e ele está em espírito e fica junto, tentando prejudicar de todas as maneiras imagináveis, né? Mas aí a gente às vezes conversa com espíritos assim, eles vêm com aquele ódio, né? Mas a gente sabe que a espiritualidade ela está ali, os mentores estão nos auxiliando. Aí eu desafio o espírito: você tem coragem de ver encarnações passadas suas? Porque além de ação e reação, ela é muito forte. Então, às vezes o espírito tem coragem, não, eu vou ver, tal. Aí a espiritualidade maior cria tipo uma tela que a pessoa vai se ver em vidas anteriores, ver o que ele fez. E às vezes aquele espírito vingativo fez coisa pior. Então, quando ele vê aquilo, ele cai na real. Aí é a oportunidade que os espíritos elevados têm de conduzir aquele irmão para receber socorro, auxílio e orientação, né? Então, gente, a gente sabendo disso, a gente pode evitar esse sofrimento que é desnecessário, né? Essa raiva, esse ódio, essa mágoa, isso só traz coisa ruim para a gente, para a nossa vida. E não é depois que voltar para o plano espiritual, não. Agora mesmo nessa vida, a pessoa só dá o que tem para dar.
Se você quer amor de uma pessoa que nunca teve amor, não tem amor para dar, não tem jeito. Agora, a gente que tem um pouquinho de entendimento, né, dizem que quem tem uma semana de evangelho não pode alegar desconhecimento, não é? Então, como a gente tem entendimento, por menor que seja, a gente tem que relevar certas situações, a gente tem que se resignar um pouquinho, porque às vezes um sofrimento que nos é infligido aqui, a gente fica às vezes revoltado, mas é aquele sofrimento que nos leva a mudar a nossa atitude, não é? E às vezes, quando a gente está usando o GPS, né? Quando você erra o caminho, ele não te censura, ele só fala, ó, recalculando a rota. E esse recálculo de rota cabe a nós mesmos, sabe? Imagina, se fosse Jesus passando o que eu estou passando, como é que seria? Não é? E a gente vê exemplos que Jesus nos trouxe, os apóstolos, né? Maria de Magdala, ela tinha uns comportamentos complicados, mas depois que conheceu Jesus e entendeu a grandeza daquele ser, os ensinamentos, ela mudou completamente. Aquela adúltera que ia ser apedrejada, né, que foi levada a Jesus para complicar, criar uma situação ruim para Jesus, na sabedoria incrível que ele tinha, ele estava ali escrevendo na areia, aproveitou um tempinho para pensar, para organizar o pensamento, coisa que às vezes a gente não para pensar. A gente não pode ser tão reativo. Para, conta até 20, pensa melhor, para depois tomar atitude. E foi o que Jesus fez. Mas no tempo que Jesus tomou para si, para organizar a cabeça, que Jesus sabia da maldade que os caras estavam fazendo. Se ele manda apedrejar, ele iria descumprir o que ele estava pregando. Se ele manda não apedrejar, ele estaria descumprindo a lei mosaica, que os fariseus obedeciam. Então Jesus ficou na sinuca de bico, ele parou um pouquinho e falou, peraí, estava escrevendo na areia, e para aproveitar, eu acho, agora é a interpretação minha, porque depois que Jesus respondeu, os mais velhos começaram a abandonar, né? Os mais velhos, aqueles que tinham uma mochila maior de contravenção, de atitude esquisita, né? Começaram, aí Jesus começou a escrever lá, antes de responder: luxúria, orgulho, vaidade, prepotência. Os caras começaram a ver, as fichinhas deles começaram tudo a cair, né? Aí Jesus falou: aquele que dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aí os mais velhos, né, ó, cascaram fora. E de repente não sobrou ninguém. E o que Jesus falou com a mulher? Mulher, onde estão seus acusadores? Foram embora. Pois eu também não vou te acusar. Vá e não peques mais. Né? Então, esse ensinamento de Jesus, quando a gente tem a noção e a gente recebe a graça desse entendimento, a gente não deve errar mais. Né? Quando Jesus curou aqueles leprosos, parece que eram 11, se não me falha a memória. Aí curou os leprosos tudo uma vez. E os apóstolos se admiraram: ó, mestre, o senhor curou todo mundo? Ele falou: não, curei um. Não, mas nós vimos, velho. Curou. Mas apenas um é que virá aqui me agradecer. Apenas esse um é que queria ser curado para voltar a assumir os compromissos familiares que ele tem. Porque o que amargurava aquele um
era ele não estar com a família, cumprindo os compromissos junto à família. Os outros, a doença voltará. Então, gente, vamos buscar esse caminho reto, que nós já sabemos. Jesus não veio só nos ensinar. Jesus foi mais longe, ele vivenciou cada ensinamento dele. Nós não temos desculpa, porque é o nosso modelo, o nosso guia e o nosso mestre. Quando você vai fazer uma viagem, uma trilha, uma escalada, você não conhece o local, o que você faz? Você vai ver um guia, vai pagar para o guia para ele te mostrar, porque ele conhece. No caso de Jesus, Jesus não cobra nada de nós. Jesus fica feliz quando a gente cumpre os ensinamentos dele e as leis divinas, que são imutáveis e são originárias de um Deus justo e bom. Porque se Deus fosse só justo, não ia ficar muito bem. Mas além de justo, ele é bom, a bondade. Então, vamos evitar os atalhos, porque o ser humano gosta sempre de uma facilidade, mas as facilidades, da maioria das vezes, não é o melhor para nós. Vamos buscar. É mais difícil, mas a chance daquele ser o melhor caminho é melhor. Vamos nos resignar, vamos entender que nós estamos aqui, não é porque nós somos santos, não. Nós já pisamos na bola muitas vezes, né? E estamos tendo essa oportunidade. E vamos aproveitar o máximo do nosso tempo, porque a gente não sabe o tempo que nos resta. Tem uma música que eu vou treinar aqui para tocar para vocês futuramente, que ela diz o seguinte, que o tempo é uma coisa que a gente gasta sem saber o saldo. A gente não sabe quanto resta. Então a gente perde muito tempo com o celular, com televisão. A gente podia estar lendo um livro. Então, vamos perseverar até ao fim. E qual é o fim que a gente precisa buscar? A evolução moral, espiritual, que isso é que vai nos levar à felicidade futura. Porque um dia todos nós continuaremos a habitar esse planeta Terra, mas será um planeta feliz. Não vai haver mais desamor, ódio, rancor. É só o amor. E é o ensinamento maior que Jesus nos trouxe, é o amor, né? Vamos valorizar a nossa paz, buscando relevar aborrecimentos do dia a dia. Vamos dar mais valor para a nossa paz, que é isso que vai nos levar a essa evolução tão almejada por nós. Gente, eu espero ter trazido alguma reflexão para vocês. Foi de improviso, né? Eu não tive tempo para preparar, porque a Luzia me ligou hoje à tarde. Muito bom ouvir isso aí, foi pelo seguinte: eu nunca tive tempo para Deus, nunca tive. Eu vivia em função do relógio. Caí, perdi a família. Olha. Estive hospitalizado 45 dias, não pedi nada para ele. Eu me resgatou. Tive uma AVC, uma parada cardiorrespiratória. Mas isso foi um puxão de orelha. Olha só, aquela oração, só para encerrar. Naquela melodia, o homem diz aqui o seguinte, olha, mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui voltar. E sabe quando é que Jesus vai voltar? Jesus não foi embora. Ele nunca foi embora. Ele sempre esteve aqui. O problema é que a gente não deixou espaço para Jesus aqui, ó.
Ele vai voltar no dia que nós abrirmos o nosso coração para receber esse mestre, esse amigo. Buscar minhas falhas. Sinal verde. Tem muita coisa. Me corrige isso. Mas sempre é tempo. Sempre é tempo de plantar, aproveitar. Porque chama a atenção da gente. É um problema aqui, eu estou pensando por lá. O que eu preciso fazer para melhorar? Né? Gente, uma excelente noite para todos vocês. Que vocês consigam receber as energias necessárias. Tá? Chico, você faz uma prece. Então, gente, vamos, nesse momento, aproveitar esse clima tão ameno que essas reflexões criaram com cada um de nós. Vamos elevar nosso pensamento a esse mestre de amor, esse mestre que veio nos mostrar como nós devemos caminhar a nossa jornada evolutiva, esse mestre que pavimentou a estrada evolutiva para nós, e não satisfeito, gente, ele colocou um guarda-corpo com um caminho de LED para a gente poder caminhar, inclusive durante a noite. Vamos aproveitar essas oportunidades, essa reencarnação tão abençoada que Deus nos concedeu, para evoluirmos o máximo que a gente conseguir nesta própria encarnação, porque a gente não sabe quando será a próxima. Não vamos postergar as boas ações, a distribuição de amor, de compreensão, de acolhimento a todo aquele que se acercar de nós, porque nós somos os braços e as pernas de Deus aqui na terra. Deus nos inspira, nos dá força para que a gente possa contribuir na cocriação que Ele criou. Mestre amado Jesus, abençoe a cada um de nós, Mestre. Nos inspire através desses amigos da espiritualidade maior, para que a gente sempre tenha um momento de reflexão, para escolher as melhores opções para a nossa existência, Mestre amado. Que a gente tenha essas inspirações, que a gente possa levar, Mestre, onde quer que a gente vá, por menor que seja a nossa luz, que a gente leve a todo lugar que a gente estiver, não só aqui na casa espírita, mas no nosso trabalho, nos nossos estudos, no nosso convívio com as pessoas, que façamos do Evangelho a base, Mestre, para sermos também acolhedores, consoladores, porque Jesus nos assegurou que iria mandar o Consolador prometido, queria explicar tudo o que Ele falou e muito mais. Vamos buscar no Evangelho a inspiração para a nossa jornada. E com o nosso coração, Senhor, transbordando de alegria, de gratidão por tudo que nos tem sido concedido e por tudo aquilo que está ali na frente, na prateleira, aguardando as nossas decisões. Que Deus nos abençoe e que nos inspire a cada um para buscar sempre fazer o nosso melhor, buscar a prática do bem, do amor, do perdão que liberta, Mestre amado. E nós agradecemos, Senhor, com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Boa
Boa noite, meus amigos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos nós.